Olá, meu nome é Edson Borim, eu sou professor do Instituto de Computação da Unicamp e nesta videoaula eu vou falar sobre exceções e interrupções por software. Bom, a agenda da videoaula é a seguinte: primeiro eu vou falar sobre modos de privilégio e proteção de um sistema computacional, depois eu vou falar sobre exceções e interrupções por software, e por fim eu vou discutir como a gente aplica esses conceitos em um sistema computacional que utiliza um processador RISC-V. Sistemas computacionais com múltiplas aplicações precisam ser protegidos contra software defeituoso ou malicioso. Por exemplo, a falha em uma aplicação de usuário não deveria comprometer a segurança ou funcionamento do restante do sistema. Imagina que você tem no seu computador, supondo que você usa, por exemplo, o Windows, você baixou uma aplicação nova, você instalou e começou a usar essa aplicação. É importante que, se essa aplicação tiver um defeito ou ela tiver um vírus, por exemplo, um software malicioso embutido dentro dela, que o seu sistema não seja comprometido quando você tentar executar essa aplicação. Então, é importante que o sistema ele tenha mecanismos de proteção para prevenir contra danos. Existem dois tipos de software que geralmente a gente tem dentro de um sistema computacional que é protegido contra falhas ou mesmo código malicioso. A gente tem um software de sistema e tem um software de usuário. O software de sistema é aquele software que gerencia o hardware, incluindo os periféricos, né? Ele que escreve na tela do computador, ele envia alguma informação para a impressora, ele que coleta informações dos periféricos de entrada, como o teclado e o mouse, né? E ele também gerencia o compartilhamento de recursos, né? É esse software que coloca as outras aplicações para rodar na CPU ou aloca a memória e assim por diante. O software de usuário, por outro lado, é um software que manipula dados na memória, nos registradores, e quando precisa fazer qualquer coisa que foge desse escopo, ele invoca o software de sistema para outras atividades. Tá? Por exemplo, realizar a entrada e saída. O software de sistema geralmente é o sistema operacional. O software de sistema ele tem que ter privilégio suficiente para interagir com os periféricos, para tratar interrupções, carregar e executar programas de usuário, entre outros. Né? Como eu coloquei aqui, um exemplo de software de sistema é o sistema operacional. Já o software de usuário, ele tem que ser monitorado e controlado de forma a impedir que falhas nesse software, né, ou código malicioso que esteja embutido dentro desse software danifique o restante do sistema. Um exemplo de software de usuário é o editor de texto, pode ser uma planilha, um jogo, enfim. Bom, então qual que é a estratégia? Projeta um hardware que tem dois modos de privilégio, superusuário e usuário. No modo superusuário, né, também conhecido como supervisor ou modo privilegiado, a CPU não limita o software que está sendo executado. O software tem privilégio para interagir com periféricos, acessar endereços de memória que contêm outros softwares e configurar o hardware, incluindo mudar o modo de privilégio. Já no modo usuário, que é um modo não privilegiado, o hardware da CPU monitora a execução de instruções. E caso uma instrução tente realizar uma ação que é privilegiada, por exemplo, acessar um registrador de controle de estado ou um endereço que foi marcado como protegido pelo código do sistema, a CPU interrompe a execução do software e invoca o código do sistema. Bom, para que isso funcione, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é configurar o sistema, né, ou seja, configurar o hardware para que ele, para determinar quais são os endereços de memória que tem que ser monitorado, para determinar quais são os registradores que podem ser acessados pelo código de usuário e assim por diante. Então o sistema tem que ser primeiramente configurado. Como é que isso acontece? Durante o boot, quando a gente liga a máquina, né, o hardware automaticamente coloca o sistema em modo superusuário e invoca o código de inicialização. Esse código de inicialização ele carrega o sistema operacional, né, e aí ele invoca o código do sistema operacional no modo superusuário. Isso permite com que o código do sistema operacional possa configurar todo o hardware, né, ele possa determinar quais são as faixas de endereço que são válidas ou inválidas, que podem ser acessadas pelo código de usuário, e assim por diante. Ele pode, inclusive, registrar no hardware quais são as rotinas de tratamento de interrupção. Isso é muito importante, porque sempre quando acontecer uma interrupção, como a gente vai ver na aula de hoje, é importante que o código a ser executado para tratar essa interrupção seja um código seguro, seja um código de sistema. Tá? Então, quem que define qual que é a rotina que vai ser chamada quando acontece uma interrupção? Bom, é o hardware usando uma configuração que foi feita quando o sistema foi ligado. Quem configurou o hardware? O código de sistema.
E aí, uma vez que a gente configurou o hardware, quando o código do sistema vai executar uma aplicação de usuário, o que ele faz? Muda o modo de privilégio para o usuário e salta para o endereço de entrada da aplicação. Para garantir que o código do sistema retomará o controle da CPU, é comum o código do sistema configurar um temporizador em hardware para gerar interrupções periódicas, tá? Porque uma forma de você atacar o sistema é você sequestrar a CPU. Então você imagina que o sistema operacional chamou a minha aplicação e a minha aplicação ela não faz nada, ela tem um laço infinito lá, né? Se eu nunca mais chamar o sistema operacional de volta, esse sistema vai ficar bloqueado na minha aplicação, executando infinitamente esse laço, né? Então tem que existir alguma maneira para que o sistema operacional retome o controle do sistema, mesmo que a aplicação não devolva esse controle deliberadamente. A forma de se fazer isso, geralmente, é através da utilização de um pequeno hardware, que é um contador. Ele conta número de ciclos, né, que em essência é tempo. Então a gente configura ele para gerar uma interrupção daqui tantos ciclos, né, ou tantos milissegundos. E aí quando essa interrupção for gerada, o código de tratamento de interrupção que é do sistema operacional vai ser chamado, e aí o sistema operacional pode decidir o que fazer, né? Ele pode simplesmente recuperar o contexto e deixar a aplicação continuar executando, ou se ele achar que essa aplicação já executou muito tempo, ele pode pegar e salvar o contexto dele em algum outro lugar e deixar outra aplicação executar, né? O que é caracterizado como troca de contexto. Então, um sistema operacional multiprogramado, que é um sistema que é capaz de executar múltiplas aplicações ao mesmo tempo, mesmo com uma única CPU ou um único core, ele faz isso. Ele divide a utilização da CPU em fatias de tempo e ele programa um temporizador para gerar interrupções, e toda vez que uma interrupção é gerada, ele pega o próximo processo da fila, ele salva o contexto do processo atual e ele recupera o contexto do próximo processo. E assim ele vai executando um pouquinho de cada processo, e as aplicações, né, têm a percepção, quer dizer, o usuário tem a percepção de que todas as aplicações estão sendo executadas em paralelo, né? Ele faz isso com uma frequência muito alta, por exemplo, uma vez a cada 50 milissegundos, então você não percebe que, na verdade, a sua aplicação só está executando em pequenas fatias de tempo. Bom, então, para proteger o sistema, a gente configurou o sistema, isso tudo no modo superusuário, e aí antes de chamar o código de uma aplicação de usuário, a gente muda para o modo usuário, e aí a gente chama a aplicação. Enquanto a aplicação está executando no modo usuário, o hardware, como ele está configurado, o que ele faz? Se a aplicação tentar fazer algum acesso, né, alguma operação que é ilegal, né, ou seja, que o hardware foi configurado para não permitir que ela faça isso, aí a CPU ela gera uma exceção. Então, exceção é um termo novo aqui, ela é muito parecida com interrupção, que ela faz a CPU parar o que ela está fazendo para que a gente possa tratar aquela exceção. Tá? Então, uma exceção é uma condição extraordinária que acontece na CPU, e quando isso acontece, a CPU ela interrompe a execução do código e invoca o código de sistema para tratar a exceção. Uma vez que o código de sistema, né, que é o nosso sistema operacional, ele tratou a exceção, ele pode optar por interromper a execução da aplicação ou, se for viável, ele pode recuperar o contexto e permitir que a aplicação continue executando. Isso é comum em algumas exceções. Então a gente já sabe monitorar e detectar quando acontece um acesso inválido. A gente está se protegendo contra aquela aplicação. No entanto, além de se proteger contra a aplicação, a gente tem que permitir que a aplicação chame o sistema operacional de forma que, quando o sistema operacional for chamado, o modo de privilégio seja mudado, né, seja modificado para superusuário. Porque se o código de usuário chamar uma rotina do sistema operacional para ele fazer algum serviço para a aplicação e o modo de privilégio continuar como usuário, esse código do sistema operacional vai ser executado como modo usuário e ele não vai ter permissão suficiente para fazer o que a aplicação está pedindo para ele fazer, por exemplo, interagir com o periférico. Então é importante que exista um mecanismo para que, quando o código do usuário chamar o código do sistema, o modo de operação da máquina ele seja chaveado automaticamente para um modo superusuário. Então, o hardware tem que oferecer um mecanismo que permita o código do usuário invocar o código do sistema e mudar o modo de privilégio para o superusuário. E é muito importante que esse mecanismo não permita que o código do usuário mude o modo de privilégio para o superusuário e invoque seu próprio código, senão a gente está criando uma falha de segurança. Alguém poderia desenvolver uma aplicação maliciosa que invocaria esse mecanismo e chamaria o próprio código para executar instruções no modo superusuário. Tá? Então é importante que essas duas condições sejam satisfeitas. E o mecanismo
para se chamar, né, o código do sistema e mudar um modo de privilégio, automaticamente garantindo que o código do usuário não vai usar esse mecanismo para chamar seu próprio código, é um mecanismo de interrupções por software, que a gente vai discutir também. Uma outra coisa que muda também é o tratamento de interrupções externas, né? Então, suponha que você tem um código de usuário executando. Quando acontece uma interrupção externa, é importante que a rotina de tratamento de interrupção ela tenha privilégio suficiente para resolver a interrupção ou para tratar essa interrupção, por exemplo, interagir com os periféricos. Então, quando acontece uma interrupção externa, o hardware muda o modo de privilégio automaticamente para o superusuário. Muito bem. Agora que a gente viu, né, o que são modos de privilégio e como que a gente pode usar esses modos de privilégio para proteger o sistema, vamos falar um pouquinho sobre as exceções. Então, exceções são basicamente eventos gerados pela CPU em resposta a situações excepcionais durante a execução de uma instrução. Exemplos. A CPU está tentando executar uma instrução com código de operação inválido, ou uma instrução que está tentando acessar um endereço que foi protegido, ou houve um salto para um endereço que não é múltiplo de 4. Né? A gente viu que instruções RISC-V, por exemplo, elas têm que estar em endereços que são múltiplos de 4. Se você tentar saltar para um endereço que não é múltiplo de 4, a CPU ela vai gerar uma exceção. Ou, por exemplo, você realizar uma divisão por zero. É muito comum você ter CPUs ou arquiteturas que geram exceções quando você tenta fazer uma divisão por zero. Esse não é o caso do RISC-V, tá? Ele não vai gerar uma exceção. Bom, então, exceções são geralmente tratadas pela CPU de forma bem parecida com as interrupções externas, como a gente viu na última aula. Em geral, a CPU ela salva parte do contexto atual, por exemplo, o program counter e o modo de operação atual, muda o modo de operação para superusuário e desvia o fluxo de execução para uma rotina que tratará a exceção. Essa rotina ela é definida pelo código do sistema e registrada na CPU durante o processo de configuração do sistema. Então a gente garante que esse código é um código do sistema e não um código do usuário. Bom, eu disse que as exceções são tratadas pela CPU de forma parecida com as interrupções externas. Né? Então, no caso do RISC-V, né, as exceções elas não são mascaradas, filtradas pela CPU. Então, quando a gente estava executando um código e chegava uma interrupção externa, a CPU poderia ignorar essa interrupção se o bit que habilita as interrupções estivesse com um valor zero, ou seja, se as interrupções estivessem desabilitadas. As exceções não são mascaradas, você não pode impedir. Quando acontece uma exceção, a CPU vai tratar. Tá? E dependendo do tipo da exceção, o código do sistema pode decidir interromper a execução do software. Né? O que significa isso? A gente não recupera o contexto. Então, no caso das interrupções, a gente salva o contexto, trata a interrupção e sempre recupera o contexto, permitindo com que o software que estava executando continue sua execução. No caso das exceções, dependendo da exceção, não necessariamente a gente vai recuperar o contexto. Por exemplo, a aplicação ela tentou acessar um endereço que é protegido. Né? É muito comum o sistema operacional ele matar uma aplicação que está tentando acessar um endereço que é inválido. Tá? Ou a aplicação tentou executar uma instrução que não existe. Né? Ela carregou uma instrução para execução e aí ela foi analisar o código de operação, aquele código é inválido, né? Não tem o que fazer. Então é comum também o sistema operacional, quando acontece isso, matar a aplicação. Então não precisa recuperar o contexto nesse caso. Bom, e as interrupções por software? Né? Que é o mecanismo que a gente viu que é utilizado para chamar o sistema operacional. As interrupções por software, então, são eventos gerados pela CPU em resposta à execução de instruções especiais. Tá? Elas podem ser usadas pelo código do usuário para invocar o código do sistema. No caso do RISC-V, a gente utiliza a instrução environment call, que é ecall, para chamar o sistema operacional. Essa instrução, quando a CPU executa ela, ele gera uma interrupção por software. Interrupções por software são geralmente tratadas pela CPU de forma parecida com exceções. No caso do RISC-V, o tratamento é idêntico. Tá? Inclusive, a interrupção por software é uma exceção no RISC-V. Em geral, o que acontece? A CPU salva parte do contexto atual, por exemplo, o PC, o modo de operação atual, muda o modo de operação para superusuário e desvia o fluxo de execução para uma rotina que tratará a interrupção por software. Lembrando que essa rotina é definida pelo código do sistema e foi registrada na CPU durante o processo de configuração do sistema. Então a gente garante que com essa mudança de modo de operação para superusuário, a gente está executando o código do sistema e não o código de usuário. Bom, então, lembrando que é importante mudar para o modo
superusuário, porque isso garante que o código-sistema terá privilégio para realizar a operação requisitada. Ok, vou corrigir aqui. Muito bem. E lembrando que essa rotina é definida pelo código-sistema, que garante que o código do usuário não conseguirá mudar o privilégio para o superusuário e executar o próprio código. Tá? Bom, então é isso. Né? A gente tem os modos de privilégio, tem uma estratégia para executar código de usuário e código de sistema usando esses diferentes modos de privilégio, e a gente tem os mecanismos que garantem que esses modos de privilégio vão ser ajustados de forma apropriada quando o código do usuário tentar fazer alguma operação ilegal, né? Ou quando ele precisar chamar o sistema operacional para realizar alguma operação para ele. Como que isso funciona então no RISC-V? O RISC-V define 3 modos de privilégio. O modo Machine, que tem o maior privilégio, o Supervisor, e um terceiro modo que é o User Application, que tem o menor privilégio. Os processadores RISC-V podem implementar 1, 2 ou 3 desses modos de privilégio. Por exemplo, um microcontrolador que é bem simples, compacto, que ele tem que gastar pouca área, pouco hardware, ele pode ser projetado de forma a incluir apenas o modo Machine. Tá? E aí, neste caso, não dá para você não vai ter suporte de hardware para garantir a segurança do sistema, né, ou proteger o sistema, como a gente discutiu. Já processadores de computadores de mesa ou servidores, eles implementam 2 ou mais modos. Né? Por exemplo, o Machine e o User Application, ou os 3, né? O Machine, o Supervisor e o User Application. Tá? Nos exemplos que eu vou discutir nessa videoaula, a gente vai supor que a CPU implementa 2 modos de privilégio. O Machine, que é o que tem o maior privilégio, e o User Application, que é o que tem o menor privilégio. Neste caso, o código do sistema tem que ser executado no modo Machine e o código de usuário tem que ser executado no modo User Application. Tá? Esses modos dentro do RISC-V são codificados de forma numérica, com 2 bits. Tá? Então, o valor 0 implica que a gente está no modo User Application, o valor 1 que a gente está no modo Supervisor, o valor 3 que a gente está no modo Machine. O valor 2 é reservado para uso futuro. Bom, então, como é que isso funciona? Como é que a gente executa programas de usuário, então? A gente está executando o código do sistema no modo Machine. Então, antes de saltar para o código do usuário, o código do sistema tem que mudar o modo de privilégio para o usuário, né? O User Application, no caso do RISC-V. Só que no RISC-V, o modo de privilégio atual é armazenado por um dispositivo interno ao processador que não pode ser acessado diretamente com instruções de escrita e leitura na memória nem de registrador. Para a gente mudar o privilégio, a gente tem que escrever no campo do registrador de estado e controle mStatus, no campo MPP, que é o Machine Previous Privilege Mode, e executar a instrução de retorno de interrupções, MRET. Essa é uma instrução que ela modifica o campo mStatus-ME usando o valor do campo mStatus-MPIE, ajusta o modo de privilégio atual com o valor do campo MPPE, que significa Machine Previous Privilege, e salta para o endereço do registrador MEPC. Então, para a gente chamar um código de usuário, já saltando para o código de usuário e mudando para um modo User Application, a gente pode modificar o campo MPP do mStatus, escrevendo lá 00, que é a codificação do modo de usuário, de aplicação, e depois carregar o endereço de entrada do código do usuário no registrador MEPC e depois executar a instrução mHatch. Tá? Como é que a gente faz isso? Bom, a gente usa a instrução CSR read para ler o valor do registrador mStatus, coloca em algum registrador de propósito geral, nesse caso estou colocando T1. Depois a gente vai zerar os 2 bits, os bits 11 e 12, né, que são os bits do campo MPP. Bom, eu estou carregando essa constante aqui, né, num registrador T2 e estou fazendo um E bit a bit com o valor que eu carreguei do mStatus para zerar esses 2 bits. Né? E depois eu pego o resultado disso e gravo de novo no mStatus, usando a instrução CSR write. Bom, eu acabei de ajustar o campo MPP então com essas 4 instruções e aqui eu carrego o endereço de entrada do código do usuário, né? Eu estou ilustrando isso como se fosse o rótulo user_main, mas esse endereço pode ter vindo do cabeçalho do arquivo executável, né? Por exemplo, se for um formato ELF, tem uma entrada lá no cabeçalho que diz qual que é o ponto de entrada do programa. Então a gente poderia carregar aquele valor aqui no registrador T0 e aí depois usar a instrução CSR write para escrever esse valor no registrador MEPC. Aí basta a gente executar a instrução mRet, que ela vai direcionar o fluxo de execução para o endereço que está em MEPC e vai ajustar o modo de operação com o valor que está em MPP.
Bom, como é que a gente configura as exceções e interrupções por software, né? Então eu disse que o código do sistema, em tempo de boot, ele tem que configurar esse mecanismo. Bom, ele é configurado de forma similar ao mecanismo de interrupções externas. Basicamente, as rotinas de tratamento de exceções e interrupção por software têm que ser registradas, né, com auxílio do registrador MTVEC. Tá? Lembrando que o registrador MTVEC ele pode ser configurado no modo Direct ou Vectored. No modo Direct, ele aponta para uma única rotina, e essa rotina, que vai ser chamada, independente se for uma interrupção externa, interrupção por software ou exceção, ela é responsável por inspecionar o conteúdo do registrador mCause e determinar o tipo de evento, né, e qual que é a causa do evento, e aí saltar para uma rotina especializada que vai tratar cada um desses tipos de evento ou tipos de exceção. Tá? Já no modo Vectored, o MTVEC aponta para uma tabela que fica na memória, e essa tabela tem, no caso do RISC-V, instruções que saltam para as suas respectivas rotinas. E aí, dependendo do valor do mCause, a CPU vai saltar para um lugar diferente. Bom, o mecanismo de exceções e interrupções por software é configurado, então, como eu disse, de forma similar ao mecanismo de interrupções externa. Como a gente acabou de ver, a gente tem que registrar os endereços das rotinas de tratamento de exceção, né, modificando o valor do MTVEC. E é muito importante o sistema reservar um espaço na memória para salvar o contexto durante o tratamento de exceções e interrupções por software. Né? Então a gente pode, por exemplo, alocar um espaço para uma pilha especializada para essas rotinas, ou um espaço para salvar o contexto diretamente da aplicação, sem ser uma pilha. Tá? O registrador mScratch, como a gente discutiu lá no tratamento de interrupções externas, ele tem um papel muito interessante aqui. Quando a interrupção acontece, a gente não tem nenhum registrador livre para poder trabalhar com ele e começar a salvar o contexto, mas a gente precisa de um registrador livre. Então a gente pode usar o registrador mScratch para trocar ele por qualquer registrador e aí usar esse registrador para começar a salvar o contexto. Tá? No exemplo que a gente discutiu na última videoaula, a gente troca ele com o stack pointer, né? E ele já contém um endereço que aponta para a pilha das rotinas de tratamento de exceção de interrupções. Então a gente troca o conteúdo do mScratch com o stack pointer e a partir daí o stack pointer aponta para a nossa pilha especial e a gente pode ir salvando o contexto da aplicação, né, ou do código atual nessa pilha. É válido mencionar que tem sistemas, né, que possuem unidades de proteção ou de gerenciamento de memória e esses sistemas eles devem ser configurados para proteger endereços que estão mapeados em periféricos ou endereços que estão mapeados em palavras de memória que são ocupadas por código do sistema ou de outros processos antes da gente invocar o código do usuário. Tá? É assim que a gente protege o sistema contra acessos inválidos por parte de uma aplicação de usuário. No entanto, nessa videoaula eu não vou discutir o funcionamento desse sistema. Esse é um sistema que muitas vezes ele está entrelaçado com o sistema de memória virtual e isso é discutido no curso de sistemas operacionais. Tá? Então aqui é importante que vocês saibam que a gente pode configurar o sistema para que ele gere exceções quando o código de usuário tenta acessar endereços que são protegidos. A gente pode proteger faixas de endereços, tá? Mas a gente não vai discutir como a gente configura um hardware RISC-V para fazer essa proteção. Então a gente já sabe configurar o hardware. E como é que a gente trata as exceções? Né? Então no RISC-V as exceções são tratadas pela CPU de forma parecida com as interrupções externas. A CPU salva parte do contexto atual, né? Ela vai lá e pega o modo de privilégio atual e salva no registrador mstatus.mpp. Depois ela pega o PC, né, o Program Counter, e salva no MEPC. E ela salva também o MIE, que é o bit que indica se as interrupções estão habilitadas ou não, no MPIE. Né? Aí ele muda o modo de operação para machine, né? Então o modo de privilégio ele é ajustado para dar privilégio para o software que vai ser executado agora, e ele desabilita também as interrupções. Então o campo ME do registrador mstatus é ajustado com 0. Né? A gente não vai perder essa informação porque ela foi salva no MPIE. Tá? E por fim a gente desvia o fluxo de execução para uma rotina que tratará a execução. Se a gente estiver no modo Direct, então a CPU simplesmente pega o valor do campo base do MTVEC e coloca em PC. Se não, se a gente estiver no modo Vectored, aí ele faz uma pequena continha aqui para saltar para a tabela do vetor de interrupções. Bom, esse procedimento que eu acabei de escrever é exatamente idêntico quando acontece uma exceção, uma interrupção externa ou uma interrupção por software. Tá?
A rotina de tratamento de exceções, ela tem que salvar o restante do contexto, tem que tratar a exceção e recuperar o contexto. Aqui vale mencionar que esse último passo nem sempre é necessário. Nos casos, por exemplo, onde a aplicação que estava sendo executada não pode continuar a execução, a gente não recupera o contexto, né? Situações em que isso acontece. Essa aplicação tentou fazer um acesso ilegal a algum recurso e o sistema operacional optou por interromper a execução, ou seja, matar essa aplicação. E geralmente o que ele faz, ele mostra uma mensagem para o usuário: essa aplicação tentou fazer um acesso ilegal e ela está sendo interrompida. Bom, então como é que a gente salva o contexto? Lembrando que a gente precisa de um espaço na memória para a gente salvar esse contexto, então lá na inicialização do sistema, a gente faz aí o mscratch apontar para uma posição de memória que possa ser usada pela rotina de tratamento de exceções para salvar o contexto. Isso aqui é feito de forma idêntica ao que a gente fez lá na rotina de tratamento de interrupções externas. Na rotina de tratamento de exceções, a gente troca o conteúdo do mscratch por um registrador de propósito geral no início e no final da rotina. No nosso exemplo, a gente vai supor que o mscratch aponta para uma pilha dedicada às rotinas de tratamento de interrupções externas, exceções e interrupções por software. Tá? Eu estou supondo aqui que a gente vai usar a mesma pilha para tratar todos esses eventos. Então como é que isso aí funciona, né? Então a gente vai ver aqui como usar o mscratch para auxiliar a rotina a salvar e recuperar o contexto. Então aqui tem uma rotina que eu chamei de exception handling, que ela vai tratar a exceção. Então, quando acontece uma exceção, a gente vai terminar de salvar o contexto. Então, para isso, a gente vai trocar o stack pointer com o conteúdo do mscratch. Agora o stack pointer está apontando para a nossa pilha especial, não é mais para a pilha do programa que estava executando. A gente vai alocar espaço nessa pilha. Eu estou subtraindo 64 aqui do stack pointer para alocar 64 bytes. E a gente começa a salvar os registradores que a gente vai usar para tratar a exceção. Salvei o A0 em stack pointer mais 0, o A1 em stack pointer mais 4 e assim por diante. Tá? Bom, depois que o contexto foi salvo, a gente tem registradores para trabalhar, a gente trata a exceção. A gente vê o que tem que ser feito, isso depende da exceção. Uma exceção de instrução inválida tem um certo tratamento, ou falta de página tem um outro tratamento, e assim por diante. Então, uma vez que a gente tratou a exceção, a gente precisa recuperar o contexto, né? Como eu disse, nem sempre é o caso. Nos casos onde a exceção faz com que a aplicação tenha que ser interrompida, a gente não recupera o contexto. Mas, supondo que a gente precise recuperar o contexto, primeiramente a gente recupera os registradores de propósito geral, que a gente salvou ali no começo da rotina, e a gente também desaloca o espaço na pilha que a gente alocou. Depois a gente troca, né, o stack pointer com o mscratch, recuperando o valor do stack pointer original. E por fim a gente executa a instrução mret para recuperar parte do contexto que foi salvo pelo mecanismo de exceções, né? Ou seja, ele vai recuperar aí o campo ME, o program counter e o modo de operação também, né? Ele vai pegar o modo de operação que está no MPP e vai setar agora o modo de operação para fazer com que o código que estava executando antes ele retorne, né? A gente retorna a execução para ele, mas no mesmo modo de operação. Isso é muito importante. A gente não pode voltar, por exemplo, para um código que era de usuário e preservando o modo de operação superusuário. A gente tem que retornar o modo de operação que estava habilitado quando o código anterior estava sendo executado. Se for o código do usuário, deveria ser o modo User Application. Bom, lembrando que a instrução mret é uma instrução especial que é utilizada para retornar das rotinas de tratamento de interrupções externas, exceções, interrupções por software, e ela recupera o estado que foi salvo automaticamente pela CPU, quando a interrupção foi tratada, né, ou quando a exceção foi tratada. Então, nesse caso, o PC agora recebe MEPC, o campo ME do registrador MStatus recebe o MPIE, e o modo de privilégio é ajustado com o valor que estava no campo MPP, né, o Machine Previous Privilege do registrador MStatus. Pronto, com isso o contexto é recuperado e a aplicação pode continuar sua execução. Tudo isso que eu falei é sobre tratamento de exceções. E o tratamento de interrupções por software? No RISC-V, interrupções por software são tratadas pela CPU de forma idêntica às exceções. Então, quando a gente executa uma instrução com uma environment call, por exemplo, ela gera uma interrupção por software e, no fundo, dentro do RISC-V, ele está gerando uma exceção. O registrador mcause pode ser usado para identificar a causa da exceção, se foi uma instrução inválida, um acesso a um endereço inválido, ou se foi uma chamada de sistema, ou uma environment call. E aí a rotina de tratamento de interrupções por software tem que terminar de salvar o contexto, tratar a interrupção por software e recuperar o contexto. Geralmente uma interrupção por software ela é gerada por uma aplicação de usuário para pedir para o sistema operacional fazer algum serviço para ela. Entrada, saída, alocar mais recursos,
É uma forma dela solicitar ao sistema operacional serviços. Esse tipo de serviço a gente chama de System Calls, ou chamadas de sistemas, e no caso do RISC-V, para o software de usuário dizer para o sistema o que ele quer que seja feito, ele coloca um número dentro do registrador A7. E aí, dependendo desse número, o sistema operacional vai fazer algo diferente, né? Então, a rotina de tratamento de interrupções por software vai inspecionar o registrador A7 e vai chamar a rotina especializada para suprir a demanda do software. Eu disse que a gente trata a interrupção por software e recupera o contexto. Novamente, esse último passo também pode ser opcional, tá? Tem a chamada de sistema exit, que é uma chamada que é feita pelo software quando o software quer ser finalizado, né? Ele solicita, então, a interrupção do processo. Portanto, o contexto não tem que ser recuperado nesse caso aí. O endereço salvo em MEPC é o endereço da instrução que gerou a interrupção por software. No entanto, o tratador de interrupções tem que retornar para a instrução subsequente. Então a gente tem que ajustar o MEPC para ele apontar para a próxima instrução. Qual que é o problema aqui? Quando a gente executa a instrução eCall, que está gerando uma interrupção por software, o MEPC vai receber o endereço desta instrução, ela que gerou a interrupção. Quando a gente for retornar do tratamento da interrupção por software, se a gente voltar para essa mesma instrução, ela vai ser executada de novo e a gente vai gerar outra interrupção por software. E a gente vai ficar num laço infinito chamando de sistema operacional. Então, quando a gente for retornar do tratamento de uma interrupção por software, a gente não pode retornar para a instrução que gerou aquela interrupção. A gente tem que retornar para a instrução subsequente. No caso do RISC-V, o tratador da interrupção por software tem que manualmente fazer esse ajuste. Ele tem que ajustar o valor que está em MEPC. Como é que esse ajuste é feito? Bom, a gente lê o valor do MEPC num registrador de propósito geral qualquer, nesse caso aqui eu estou lendo o valor de MEPC para um registrador A1, usando a instrução CSR read. Depois a gente soma 4, né, para fazer o endereço agora em A1 ser o endereço da próxima instrução, né, a instrução subsequente à instrução eCall. E depois a gente grava o resultado, né, desse ajuste de volta no registrador MEPC usando a instrução CSR write. Então a gente, com essas 3 instruções aqui, a gente incrementa 4 no valor que estava em MEPC, fazendo com que o retorno da rotina de tratamento de interrupção por software seja direcionado para a instrução subsequente à instrução que causou a interrupção por software, ou seja, a instrução de eCall.